Olá pessoal, sou José Henrique Galdino, aluno de graduação do curso de Serviço Social da Unirio, e é um enorme prazer estar aqui novamente apresentando o trabalho na GIC, né? Infelizmente ainda inserido nesse contexto de distanciamento, mas é sempre um aprendizado muito grande poder fazer essa troca com os colegas da universidade, né? Esse ano nós vamos apresentar o trabalho Reestruturação Produtiva e Expropriação de Direitos, a superexploração da força de trabalho norte fluminense, que tem como objetivo identificar a ocorrência da superexploração da força de trabalho, que é uma das categorias centrais da teoria da dependência, né? Em uma das principais cadeias produtivas do estado do Rio de Janeiro, que é a cadeia produtiva do petróleo e gás do norte fluminense. Então, antes de apresentar os resultados que obtivemos ao longo dessa pesquisa, é importante fazer a contextualização e inserir esse trabalho dentro de um processo. Eu faço parte do projeto de pesquisa intitulado Estado Rentista e o Novo Padrão de Reprodução do Capital no Brasil Neoliberal, Auge, Crise e Decadência do Estado do Rio de Janeiro no século XXI, com a coordenação do professor Rodrigo Castelli e com a participação de muitos colegas, como Guilherme, Laís, o Bernardo, a Ingrid, a Ângela, enfim, muitos outros, onde nós estudamos sobre a crise do Estado do Rio de Janeiro nos anos 2010. E nós buscamos, a partir das categorias da TMD, elementos que deem conta de explicar alguns fundamentos do auge desse ciclo econômico acompanhado pela crise vivenciada em seguida pelo nosso Estado. E nós nos debruçamos sobre a categoria de padrão de reprodução do capital e vimos a importância de se levar em conta esses padrões e suas características para entender a conjuntura política, econômica e social do Estado do Rio de Janeiro. Sobre os padrões de reprodução do capital, Jaime Osório identificou a existência de três ao longo da história econômica do capitalismo independente. O padrão agromineiro exportador, que vai de 1840 até 1920, o padrão industrial, que vai de 1930 até meados de 1970, e o padrão exportador de especialização produtiva, que vigora desde 1980 até a atualidade. E analisando a história econômica do Rio de Janeiro, nós vimos a centralidade que o Estado assumiu em cada padrão de reprodução do capital adotado pela América Latina, né? Estando sempre associado diretamente a cada padrão. No padrão agromineiro exportador, o café era a principal mercadoria exportada pelo Brasil e o Rio de Janeiro era o maior produtor do mundo dessa mercadoria, além da importância logística do Estado por conta das atividades portuárias e o comércio de pessoas negras escravizadas. Depois, ainda vinculado aos grandes produtores de café, o Rio de Janeiro passou por um forte processo de industrialização que marca a transição para esse novo padrão, recebendo inclusive inúmeros investimentos públicos por ser até então a capital do Brasil, e se torna sede de várias empresas estatais, como a Petrobras, a Eletrobras. Depois o padrão industrial entra em crise, e isso somado à transferência do Distrito Federal para Brasília, e inicia-se a transferência para o padrão exportador de especialização produtiva, cujo principal eixo dinamizador é a cadeia produtiva do petróleo e gás. Ou seja, a economia do Rio de Janeiro é pautada pelos padrões de reprodução do capital adotados pelo capitalismo dependente, que seguem um ciclo que vai do surgimento ao auge, entram em crise e inicia-se um processo de transição para o novo padrão. Caso queiram se aprofundar sobre esse processo, nosso grupo produziu dois trabalhos que tratam especificamente desse tema, que são o capitalismo dependente e as origens da questão social no Rio de Janeiro, e padrões de reprodução do capital e expropriações do fundo público, um estudo sobre a crise do Estado do Rio de Janeiro dos anos 2010. Então, na nossa atual etapa de pesquisa, estamos nos debruçando mais sobre a categoria de superexploração da força de trabalho e a sua importância para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, né? E para isso estamos nos aprofundando mais sobre dados do trabalho dos principais ramos do ciclo econômico do Estado no padrão exportador de especialização produtiva. Sobre esse padrão, ele se caracteriza pela produção de bens primários e secundários com menor grau tecnológico na sua produção, por ser voltado ao mercado externo, então é no exterior onde a reprodução do capital é realizada, por fim de especialização produtiva, pois mesmo se caracterizando pela produção de bens primários, esses produtos demandam um certo grau de especialização. E o padrão exportador de especialização produtiva traz algumas implicações muito importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Uma delas é a ascensão de uma série de atividades econômicas relacionadas às tendências mundiais de acumulação, com destaque para a cadeia do petróleo e gás. Outra foram as alterações nas dinâmicas sociais e territoriais no estado do Rio, né? Passando o interior a ser muito mais importante para o processo de acumulação do capital aqui no estado. Então, o Norte Fluminense, que chegou a abrigar algumas atividades econômicas nos outros padrões, né? Como atividades agroindustriais relacionadas à cana-de-açúcar no padrão agromineiro exportador,
mas nada muito elementar. Então era uma região formada por pequenos poceiros, pescadores, povoados, assim, pessoas que viviam da extração vegetal. E de repente, com a consolidação do padrão exportador de especialização produtiva, essa região se viu abrigando uma das principais atividades econômicas do estado. Então isso provocou o pico de urbanização em alguns dos municípios, principalmente os produtores de petróleo, né, como Macaé, e também um desenvolvimento econômico desses municípios muito dependente das receitas provenientes dos royalties de petróleo, que é um risco absurdo. Então nós buscamos identificar se nesse ramo do crescimento econômico do estado se estabeleceu um dos principais fundamentos da dependência, que é a superexploração da força de trabalho. Mas o que é a superexploração da força de trabalho? Ela é o mecanismo adotado pela burguesia dependente para compensar a sua condição de subalternizada no mercado mundial, onde elas exportam matérias-primas para importar manufaturas. E essa debilidade estrutural ocasiona saldos negativos crônicos em suas relações comerciais com o centro capitalista, uma vez que elas são incapazes de interferir nos preços das mercadorias mundiais. E para compensar esse prejuízo estrutural, a burguesia lança mão de uma exploração da força de trabalho elevada ao extremo, buscando compensar esse prejuízo dentro da linha interna de produção. E a exploração ela é feita de tal forma que atenta diretamente ao fundo de vida e ao fundo de consumo da classe trabalhadora, retirando a sua força vital e, consequentemente, retirando anos de trabalho futuro. Segundo Rui Mauro Marini, essa superexploração ela tende a se manifestar pelo aumento da intensidade do trabalho, pela prolongação da jornada de trabalho e pela remuneração da classe trabalhadora abaixo do seu valor real. Matias Lúcio acrescenta a essa lista ainda uma quarta forma, que é quando se aumenta o valor mínimo necessário para a reprodução social do trabalhador sem que se tenha um aumento em sua remuneração. Então, superexploração é, acima de tudo, um mecanismo de compensação. E sobre a categoria específica dos petroleiros, primeiro a gente faz alguns apontamentos preliminares. O primeiro se trata da dificuldade de se coletar dados sobre as condições de trabalho na indústria do petróleo. E segundo é que o processo de trabalho das estações de petróleo são muito peculiares, né? E existe um reconhecimento dentro dos próprios petroleiros da situação de extrema vulnerabilidade que eles vivenciam. Para ilustrar, em uma pesquisa feita pela Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos, 94% dos 1.180 petroleiros que foram consultados informaram que não se sentem seguros nas unidades. Então os petroleiros trabalham se sentindo em constante vulnerabilidade. Isso somado aos fatores gerenciais da Petrobras, né, que colocam as metas de produção acima dos mecanismos de segurança do trabalhador, que eleva muitos riscos de acidentes do trabalho. No acidente de Anchova, em 1984, onde 37 trabalhadores morreram e outros 19 ficaram feridos, os sindicatos denunciavam como causadores do acidente as políticas de meta de recorde de produção e péssimas condições de segurança e de trabalho. Essas informações expressam a intensificação do trabalho para além das condições normais de reprodução social, e o resultado é a ocorrência de acidentes e do adoecimento psíquico dos petroleiros. Uma segunda forma onde a superexploração da força de trabalho também se fez presente foi pela precarização das relações de trabalho e uma consequente intensificação das jornadas. O que se viu, junto com a consolidação do padrão exportador de especialização produtiva, foi justamente a expansão da precarização das relações de trabalho. Os petroleiros, a partir de 1990, com as implementações das políticas neoliberais sobre o governo do Fernando Collor, sofreram com inúmeras contrarreformas administrativas. O resultado foi a demissão de mais de 1.000 trabalhadores da Petrobras em 1990. Apesar dos ataques, os petroleiros resistiram e protagonizaram uma greve histórica no ano de 1995. Mas os desdobramentos da greve eles não foram muito favoráveis aos trabalhadores, né? Isso afetou muito a capacidade de mobilização da categoria. Os sindicatos, depois disso, sofreram uma multa de 2 milhões do Tribunal Superior do Trabalho e muitas lideranças sindicais foram demitidas nesse período, né? E a derrota da greve de 1995 possibilitou o governo federal avançar no processo de reestruturação produtiva na Petrobras. E nos anos de 1990, mais de 42% dos trabalhadores efetivos da Petrobras foram demitidos. Um marco para o avanço da reestruturação produtiva na Petrobras foi a Lei 9.478, de 1997, quebrando o monopólio da empresa sobre a exploração, produção, refino, importação e exportação de petróleo. Isso deu início à desregulamentação na Petrobras, impulsionando a terceirização não apenas em atividades de apoio, mas também nas suas atividades fim. O resultado foi o quadro, em 2011, de 319 mil trabalhadores terceirizados na Petrobras. Para cada trabalhador primeirizado,
haviam quase 5 terceirizados. Os trabalhadores terceirizados da Petrobras, eles são submetidos a condições de trabalho muito piores que a dos efetivos, estando muito mais propícios a sofrer acidentes de trabalho em razão do prolongamento das suas jornadas, combinada com a intensificação. E sobre a jornada, ela se dá a partir de turnos, né, de 12 horas trabalhando por 12 horas descansando quando eles estão embarcados. Mas dependendo das atividades que exercem, os petroleiros eles podem ser convocados inclusive quando eles estão no período de descanso, né? Então, mesmo quando eles estão em repouso, eles são obrigados a ficar em prontidão. No caso dos trabalhadores efetivos da Petrobras, esse regime vigora por 14 dias embarcados para 21 dias em terra, né, de descanso. Já para os terceirizados, a extensão da jornada é ainda maior. Eles permanecem 14 dias embarcados, mas têm direito a somente 14 dias de descanso. E o fato das jornadas de trabalho dos petroleiros serem muito particulares nos obriga a ter que fazer algumas mediações e nós utilizamos como parâmetro de uma jornada que dê conta da reposição física e mental da categoria, a que é amplamente reivindicada pelos petroleiros, né, que são 10 dias embarcados para 20 dias em terra. Então a atual jornada dos petroleiros produz um elevado esgotamento físico e mental do trabalhador, né, aumentando drasticamente o risco de acidente de trabalho e de adoecimento. E uma observação feita pela categoria é que o sistema de embarque contamina inclusive seus dias de folga, porque após o embarque eles são tomados pelo cansaço do período que eles ficaram embarcados e os dias anteriores ao embarque são contaminados pelo que eles chamam de tensão pré-embarque. Ou seja, o estresse do trabalho costuma ser expandido para o período em que o trabalhador está com a sua família, descansando. Outra das formas de superexploração que expressa uma intensificação da jornada é a ocorrência reiterada de acidentes de trabalho, inclusive fatais, o que também é agravado pela terceirização. Das 309 mortes por acidente registrado pelo sistema Petrobras de 1995 a 2011, 250 foram trabalhadores terceirizados. E mais do que isso, uma ocorrência sistemática de subnotificação dos acidentes. Em 2009, o Sindipetro realizou uma pesquisa com a categoria dos petroleiros e, de acordo com os resultados, 84% negaram que já sofreram algum acidente, mas quando foram perguntados se já haviam presenciado algum, mais da metade afirmou que sim. O fato de mais da metade dos petroleiros terem presenciado algum tipo de acidente do trabalho é um importante indício da sua frequência nesse ramo, mas isso não aparece nos registros oficiais. Um bom ponto para isso, conforme a pesquisa feita, é que a discrepância entre o número de pessoas que afirmam ter sofrido e o número de pessoas que afirmam ter presenciado pode expressar um desconforto entre os petroleiros ao falar do tema, né? O que também pode ser um indício de uma coerção empresarial. E essa política de subnotificação resultou na realização de uma ação civil pública contra a Petrobras, denunciando esse procedimento. Então a ação ela produziu um termo de ajuste de conduta da Petrobras com a empresa assumindo o compromisso de acabar com essa prática. Mas o Sindipetro afirma que isso aí ficou só no papel, né? Que consegue constatando a subnotificação no cotidiano da Bacia de Campos, mesmo após a ação jurídica. Outros mecanismos empresariais de intensificação do trabalho, né, que se acentuaram diante do processo de desregulamentação das relações de trabalho, são os assédios moral e sexual dos ambientes de trabalho. Os próprios fatores estruturais e gerenciais da Petrobras tornam o ambiente de trabalho muito suscetível aos assédios. O regime de confinamento e isolamento, que torna a sua reprodução mais velada. Os modelos de gestão produtivistas que incentivam uma cobrança mais ímpeta aos trabalhadores e a própria precarização das relações de trabalho. Então, não à toa, os alvos prioritários dos ataques são justamente os terceirizados, juntamente com as mulheres e portadores de deficiência. E o Sindicato dos Petroleiros identificaram uma maior ocorrência dos assédios por parte dos gerentes dos efetivos, né? E sobre os terceirizados, o quadro é ainda mais grave, porque os assédios partem não somente dos gerentes, mas também das gatas, são as empresas que intermediam as suas contratações. Então, muitas vezes elas condicionam a permanência dos trabalhadores na Petrobras mediante a aceitação da redução de seus salários e direitos sociais. E pelo conjunto de dados apresentados, nós podemos concluir que ao longo da ascensão do padrão exportador de especialização produtiva no Rio de Janeiro, né, foi recorrente o uso combinado de mecanismos de intensificação e de extensão da jornada de trabalho para além das condições normais, o que produz a ocorrência constante de acidentes de trabalho e do adoecimento físico e mental dos trabalhadores, quando não o óbito. Essas indicações apontam para a necessidade de se levar em conta a superexploração da força de trabalho nos estudos sobre a nossa questão social, né, que é o objeto elementar do serviço social no conjunto teoria prática. Então, são esses os estudos que nós conseguimos apresentar na jornada de iniciação científica desse ano, né?
Espero que estejam todos bem. Qualquer apontamento sobre o trabalho, sobre a apresentação é sempre bem-vindo e é isso. Se cuidem, fiquem bem.